Fala, meus amigos, tudo bem? Bom, na aula de hoje falaremos de função inversa. Bom, a função inversa ela é um pouco diferente das outras que eu já tinha comentado, porque ela é repleta de detalhes. Inclusive, ela tem um símbolo que a representa. Então, hoje nós vamos falar de função inversa. Ela não é, Alessandro, é difícil? Eu falei assim, eu vou falar para você que ela não é nem difícil e nem fácil. Vai depender o quê? Exatamente como você a enxerga e os exercícios que você vai fazer para poder treinar um pouquinho. Porque uma coisa é certa, ela não tem enganação. Ou você sabe ou você não sabe. Certo? Mas não fiquem preocupados, porque os detalhes eu estou marcando bem em cada tela. Eu fiz aí uma situação de uma apresentação de um mapa mental de toda essa situação da aula, porque ela requer muita atenção, ok? Só para você ter uma ideia, para eu chegar em função inversa, eu vou falar de qualidade de uma função. Olha só que loucura. Eu até agora nunca falei de qualidade de uma função, mas hoje eu vou falar. E o que seria isso? Injetora, sobrejetora, bijetora. Porque para essa função eu conseguir calcular e falar que ela admite ter uma função inversa, você vai ver que eu vou citar que ela tem que ser bijetora. Mas só dei uma acelerada para vocês terem uma noção e vou falar bem devagar e nós vamos chegar lá e vocês vão entender onde eu quero chegar. Mas eu dei uma geral para vocês saberem até onde a gente vai chegar, que é na função inversa, ok? E para chegar até ela tem um caminho. Então vamos lá. Bom, então o que acontece? O nosso cronograma vai ser formado bem assim. Primeiro eu vou falar da qualidade da função. Qualidade da função. A função pode ser injetora, a função pode ser sobrejetora e a função pode ser bijetora. Aí depois no final, juntando tudo, eu falo função inversa. Porque uma função, para admitir a sua inversa, para eu falar para ela que ela tem uma função que tem uma inversa, ou seja, que ela seja inversível ou invertível, algumas pessoas falam, ela tem que ser bijetora. Mas esses três que a gente fala que é qualificação, não se assusta não que tem nada de absurdo. Tanto é que eu vou dar exemplos e vou mostrar para vocês dentro do exemplo, ok? Então vamos lá. A primeira, que eu vou falar da qualidade de uma função, será aquela função que no nosso caso aqui, injetora. O que seria uma função injetora? Eu não vou falar para vocês não. Vocês vão perceber e depois eu vou comentar. Então eu vou dar um exemplo, aí está o exemplo conjunto A ou conjunto B, determinado pela função f de A para B, lembrando, da onde sai a setinha é o que mesmo? Da onde sai a setinha? Domínio. E da onde chega a setinha é o que? Imagem. Mas imagem é só onde tem a setinha correspondente, não é? Porque o conjunto B todinho é chamado de contradomínio. Domínio contra domínio. Então, aonde parte a setinha? Domínio. Aonde chega a setinha, elemento correspondente? Imagem. Mas o conjunto todo B é chamado de contradomínio. Então, a função f ela é definida por y igual a 2x mais 1. Então, meus valores de x estão no conjunto A, ok? Então, vamos lá. Bom, voltando lá no comecinho de funções, olha lá, conjunto A, igual que nós começamos funções, conjunto B, e aonde tiver x na minha função y igual a 2x mais 1, eu simplesmente vou fazer o quê? Trocar por menos 1, 0 e 1. Então, 2 vezes menos 1 dá menos 2 mais 1, olha lá, menos 1. Se eu trocar por 0, 1. Se eu trocar por 1, 3. Opa, Alessandro, por que essa função é chamada de injetora? Eu não estou vendo o que está acontecendo. Porque eu sei que para ser uma função não pode sobrar elemento nenhum no conjunto A. É uma função. E de cada elemento não pode partir duas setinhas, porque senão eles vão ter duas imagens. Eu não estou conseguindo entender por que ela é injetora. É o seguinte, ela é injetora
quando cada elemento do conjunto A corresponde a apenas um elemento do conjunto B. Então, o que vai acontecer? Alessandro, mas isso aí é definição de função? Eu falei, não. É mais ou menos assim. Se aquele 1 fosse ligado no 3 e o 0 também ligado no 3, ela já não seria injetora, porque eles não podem ter cada elemento do conjunto A, que é chamado de domínio, não pode ter a mesma imagem. Quer ver um exemplo? Y igual a x ao quadrado. Se x for menos 1 ao quadrado dá 1. E se x for 1 ao quadrado também dá 1. Ela já não é injetora. Por quê? Porque tanto menos 1 quanto 1 estariam sendo ligados no outro conjunto com o 1. Sacou? Então, para ser injetora, cada elemento do domínio tem que ter apenas um elemento do conjunto B, ou seja, apenas uma imagem. Beleza? Imagens distintas. Bom, aí essa é a injetora. Aí a sobrejetora, eu estou dando um outro exemplo, de novo, conjunto A, conjunto B. A minha função continua indo de A para B, só que a minha função mudou. 2x ao quadrado menos 1. Bom, para quem sabe, aquilo ali é chamado de função do segundo grau. Mas lembra que eu não estou falando da lei de formação? Eu estou falando da qualidade dela. E dessa daí, ela vai ser sobrejetora. Bom, toda função do segundo grau sobrejetora? Não, cara. Não. Olha lá. Estou dando conjunto A e estou dando conjunto B. Olha o que vai acontecer. Bom, conjunto A, elementos, conjunto B, elementos, e naturalmente eu vou colocar. Aonde tem x naquela função, eu vou colocar menos 1, 1 e 2. Então, substituindo ali, menos 1 ao quadrado dá 1, vezes 2 dá 2, menos 1, 1. Beleza. Aí depois eu venho com 1, que por coincidência deu a mesma coisa, e pronto. Quando eu coloquei 2, deu 7. Se vocês olharem bem, ela não pode ser chamada de injetora. Por quê? Porque o menos 1 e 1 estão indo para cima do 1. E nós vimos agorinha na injetora que tem que ter o quê? Imagens diferentes. Perfeito? Então tá. Então qual é a pegada? Pão doce, qual é a pegada? Como que eu sei que é sobrejetora? Cara, é o seguinte, olha lá, hein? A nossa função, cada elemento de B é a imagem de pelo menos um elemento de A. Quando ele fala pelo menos um, ele está falando que no conjunto B não sobra ninguém. Ninguém. Então se liga agora. Disso tudo que eu falei, olha o que você vai pegar para ser sobrejetora, hein? Para ser sobrejetora, você não olha para o conjunto A, você olha para o conjunto B. Para ser sobrejetora, o conjunto imagem tem que ser idêntico ao contradomínio. Em outras palavras, todos os elementos do conjunto B têm ligação com um elemento do conjunto A. Ou seja, imagem é igual ao contradomínio. Beleza? Então vou escrever isso aí também. Olha lá. Imagem igual ao contradomínio. Ah, saquei. Então quando for sobrejetora eu olho para o conjunto de chegada. Isso. Para ser sobrejetora, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. Isso. Então quer dizer, Alessandro, em outras palavras, não pode sobrar um elemento nenhum de B. Nenhum. Beleza? Então vamos lá. Bom, para falar a verdade, vocês têm que prestar atenção realmente em injetora e sobrejetora. Por quê? Porque quando chega na sobrejetora, a bijetora, o que vai acontecer? A nossa função bijetora é nada mais, nada menos do que as duas ao mesmo tempo. Então, injetora, cada elemento do domínio possui imagem diferente, imagens distintas. E para ser sobrejetora, a imagem é igual ao contradomínio. Não pode sobrar elemento nenhum no conjunto de chegada. Beleza? Todos os elementos são utilizados. Aí deu um exemplo e vamos lá ver bijetora. Conjunto A, estou substituindo de novo. Estou substituindo. Opa, no conjunto A, nenhum elemento está ligado com duas imagens. Beleza. E no conjunto B, sobrou algum elemento? Não sobrou nenhum elemento. Ué, então peraí. Ela é injetora e sobrejetora. Então, cara, é o seguinte. A bijetora, você tem uma função bijetora quando ela ao mesmo tempo for injetora e sobrejetora. Então, injetora, eu olho para o conjunto A, cada elemento só pode partir uma setinha.
Sobre a ejetora, eu olho para o conjunto B e todos os elementos do contradomínio têm ligação, ou seja, todos eles são utilizados. Beleza? Bom, aí está a qualidade da função, que são 3. Aí você fala, poxa, mas por que você falou tudo isso? Falei, rapaz, nós vamos estudar função inversa. Função inversa, para admitir uma inversa, a função tem que ser bijetora. Porque, em outras palavras, falando bem baixinho, fica aqui silêncio e segredo entre nós, falando numa linguagem bem popular, a função inversa é inversão de sentido. Enquanto uma função vai para lá, a função inversa faz o quê? Volta. Então, enquanto uma função vai para lá, a função inversa volta. Enquanto uma função vai para lá, a função inversa volta. Só que para ela voltar, o elemento que ela encontrou tem que ser o mesmo elemento que ela vai pegar e corresponder na volta. Então, é como se fosse bem assim. Eu tenho minha função lá, igual está aí na tela de vocês. 0 ligando com menos 1. Se fosse inversa, quando eu colocasse menos 1, tinha que dar 0. 2 substituindo a função deu 3. Se eu colocar 3 na inversa, tem que dar 2. Se eu colocar 4 agora, deu 7. Se fosse na inversa, quando eu colocar 7, tem que dar 4. É isso. Então, por isso, cara, que não pode sobrar e nem faltar elementos. Por isso que ela tem que ser as duas ao mesmo tempo. Beleza? Bom, continuando um pouquinho então. Aí eu vou falar da função inversa. Eu fiz essa bagunça toda aí, né? Então eu tenho a função que vai de A para B, e essa é bijetora. Olha lá, já estou salvando a minha questão. Então isso você vai ver direto. A função é bijetora, a função não sei o quê. Por quê? Porque ela tem que ser bijetora, senão não tem inversa. Então chama-se de função inversa, aquela função bijetora, f. Bom, e a função inversa de f que está ali é a função g, que aí você pode ver que eu estou levando de b para a. Então eu tenho a função f, que está indo de a para b, que é bijetora. Se não for bijetora, não tem como, tá vendo? Já coloquei destacando, é bijetora. E é isso que a gente faz no enunciado. A gente já fala logo, é bijetora. Para você não ficar provando nada, mas você já sabe que é bijetora. Para um espertinho nerd aí, anular minha questão. Bom, aí o que acontece? Ele está falando de que a função inversa de f é uma função chamada g. Ah, é mesmo? É, porque b está voltando para a. Aí eu coloquei uma simbologia que eu coloquei bem assim. Se eu calcular f quando x é m, deu n. Aí lembra daquele negócio todo? Se a função vai voltar, então quando no lugar de x eu colocar n, olha lá na função g, tem que dar m. Se m está dando n como resposta, então quando eu colocar n na função g, tem que dar m como resposta. Faz quaisquer que sejam m pertencendo a A e n pertencendo a B. Beleza? Bom, aí, logo embaixo eu já estou colocando bem assim. Qual é o símbolo de uma função inversa? O símbolo dela é f elevado a menos 1. Mas deixa eu falar uma coisa com você. Aquele menos 1 não é expoente. Não é expoente. Aquele menos 1 é símbolo de função inversa. Símbolo de função inversa é a função elevada a menos 1. Bom, Doce, pode ser menos 2? Não. Pode ser menos 3? Não. Por quê? Porque o símbolo é menos 1. Ah, então não quer dizer que eu vou inverter igual potência? Não. Eu falei, não. Naquilo ali não é potência. Aquilo ali é um símbolo. F de menos 1 eu entendo que é uma função inversa da função f. Beleza? Então tá bom. Bom, continuando mais um pouquinho, eu preciso registrar para vocês uma coisa. Quando tem a função inversa, olha lá, f de menos 1 de x, é totalmente diferente de você pegar uma função f e elevar a menos 1. Não é f de x, a função, elevada a menos 1. É f de menos 1. Aquele ali é símbolo de função inversa. Então, eu já estou colocando. É diferente. Tanto é diferente que você pode ver que eu, continuando na linha de baixo, eu peguei o quê? Quando o expoente é negativo, você inverte a base e o expoente passa a ser positivo. Então, por favor, gente, não confunda. Aquilo ali é uma simbologia de função inversa e não uma potência. Beleza? Tá aí a diferença, hein? Essa tem que anotar no papelzinho para vocês não endoidarem. Beleza, então. Bom, aí, o que acontece? Eu tenho vou dar um exemplo aí. Aí nesse exemplo eu tenho a minha função
que está indo de A para B, que eu tenho, no caso, y igual a 2x. E a minha função inversa, já estou colocando o símbolozinho, que está indo de B para A. Então, uma está indo de A para B, agora a outra está indo de B para A. Em outras palavras, lembra que A está indo para B? A indo para B é o que mesmo? Domínio indo para a imagem. E quando inverte, professor, é a imagem indo... Cara, mais ou menos isso. Tanto é que você não pode esquecer que da onde sai a setinha são sempre os valores de x. Mas vamos lá, olha lá. Eu estou indo na minha função lá, minha função é 2x, então está a função f de A para B. Ó, cheguei aqui, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Aí eu tenho quem? A minha função f de 2x. Agora vamos lá, gente. Eu vou falar para vocês aqui que de cabeça você já consegue imaginar quem seria a função inversa. A função inversa não inverte o sentido. Cara, que se de A para B eu estou multiplicando por 2, multiplicando, vocês acham que para voltar, você acha que eu vou fazer o que com os elementos de B? Se chegar de A para ir para B, eu multiplico por 2, para de B voltar para A, o que eu vou fazer? Eu já sei que vocês já responderam. Dividir mesmo, e vocês estão certos. Então, se liga. Agora eu vou fazer a minha função inversa de B para A. Aí eu vou colocar o A e vou colocar o B. Estou voltando, hein? Então, nesse caso aqui, 2 para chegar a 1 é só dividir. 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 3 dá 2. Logo, você já sabe que a nossa função inversa é a função x sobre 2. Viu? Simples, bonitinho e tranquilo. Mas, Pondossi, eu vou ter que toda hora adivinhar? Eu falei assim, não, mas grande parte você vai ver que você vai adivinhar sim. Mas essa daqui eu coloquei já de propósito para você ver. Cara, se eu estou indo daqui para o outro lado, multiplicando por 2, se eu vou voltar, o que eu vou fazer? Vou dividir por 2. Tranquilo? Ah, então quer dizer que se fosse x ao quadrado, do outro lado seria raiz quadrada? Eu falei, isso, meu amigo, já pegou a manha. Tranquilo? Então vamos lá. Agora, já que eu tenho a minha função inversa que vocês mesmo de cabeça vocês colocaram, nós vamos começar a fazer o seguinte. Como é que eu consigo obter a lei de formação de uma função inversa? Primeiro, a função inversa pode ser qualquer função, qualquer uma, desde que ela seja bijetora. Beleza? Bom, aí eu fiz uma receita de bolo aí, que eu estou falando para você encontrar uma função inversa. No nosso caso, nós vamos trocar as variáveis. Trocar onde tem x, coloco o y. Aí, posteriormente, eu vou isolar o y. E depois, quando eu conseguir isolar o y, eu acabei de encontrar a minha função inversa. Então, muito simples, cara. Se o cara estiver na questão e você precisa encontrar a inversa dela, lá ele já vai falar bem assim. Ou ela é inversível, ou ela é invertível, ou ela é bijetora. Então, eu já vi enunciados falando invertível, eu já vi enunciados falando inversível, eu já vi enunciados trazendo bijetora. É tudo a mesma coisa. São coisas que eles colocam no enunciado para que um nerd bom em matemática não anule a questão. Sacou? Eles já afirmam para te dar tranquilidade de só fazer as contas. Tá bom? Bom, aí é o seguinte. Tendo essa receita de bolo, eu queria destacar de novo mais uma vez que é para fazer o quê? Eu tenho uma função normal. Primeira coisa que eu faço, onde tem x, coloco y, onde tem y, coloco x. Beleza. Segunda coisa que eu faço, a segunda coisa que você faz, você tenta agora isolar o y. Conseguiu isolar o y? O que é isolar o y? Deixar o y sozinho antes da igualdade ou depois da igualdade. Beleza? Conseguiu? Consegui. Você acabou de encontrar a sua função inversa. Beleza? Então vamos lá. Bom, treinar um pouquinho, né? Aí eu tenho uma função. Tá aí, tranquila. Lembrando que todas as minhas funções daqui são bijetoras, tá? Só para vocês terem uma ideia, porque agora eu quero treinar, mostrar para vocês como é que eu consigo encontrar a função inversa. Então, primeira coisa que eu vou encontrar minha função inversa, eu vou trocar o x por y e vice-versa. Então, você pode ver que onde tem x eu coloquei
y, e onde tem y eu coloquei x. Segundo passo, isolar o y. Então vamos isolar? Passei o x para o outro lado e ele ficou negativo. Isolei? Isolei. Então eu acabei de encontrar a função inversa. Então quando eu coloco x menos 7 igual a y, não é a mesma coisa que y igual a x menos 7? Então tá, vamos colocar o símbolo de função inversa? Vou colocar o símbolo de função inversa, então eu estou tirando o y, que y é igual a f de x, não é? Então f de menos 1 de x é a mesma coisa que y. Isso aí nós vimos lá no começo de função. Então a minha função inversa é x menos 7. Pronto. Encontrei a função inversa. Treinar mais um pouquinho? Então vamos lá, ó. Nessa daqui, agora além de encontrar, eu vou ter que encontrar a função inversa, depois eu vou substituir por um valor numérico, porque muitas vezes cai isso daí. Então o que eu tenho? Eu tenho lá, ó, porque eu estou muito mais acostumado ao invés de usar f de x, usar y. Então de cara eu já coloquei, ó, y igual a 2x menos 10. Ainda não fiz nada. Agora eu vou trocar. Vou trocar, trocando, e depois vou fazer o quê? Isolar. E se eu vou isolar, eu tô lá, joguei o 10 negativo para lá, ficou positivo, e agora eu vou passar o 2 para lá dividindo. Beleza? Aí quando eu dividir, eu tenho y igual a x mais 10 dividido por 2. Tá isoladinho? Tá isoladinho. Então eu encontrei a minha inversa, não encontrei? Encontrou. Então só para treinar, vou colocar o símbolo. Coloquei o símbolo? Coloquei. O que você quer mesmo? Aí eu quero que no lugar de x, você coloque 2 na sua inversa. Vou colocar. Bom, 2 mais 10 dá 12. E dividido por 2, 6. Acabei de encontrar que naquela questão ele me deu a função. E ele me dando a função, ele quer x sendo igual a 2 na inversa. Encontrei a inversa primeiro e depois eu substituí. Beleza? Então tá bom. Então vamos lá, ó. Cheguei numa função maluca. Ah, mais uma vez, hein? Não esquece. Não está ali, mas a nossa aula é de função inversa. Então ela já é bijetora. Beleza? Então, primeira coisa que eu faço. Eu não gosto de trabalhar com f de x. Eu vou colocar y. Então, vou colocar y ali. E agora eu vou encontrar a inversa. Beleza? O que eu faço primeiro? Troco onde tem x por y e onde tem y por x. Troquei. Bom, y menos 1 está dividindo. Passa para lá, multiplicando. Multiplica agora. Multipliquei. A ideia não é isolar o y. Então, quem tem y fica de um lado. Quem não tem y passa para o outro lado. Então, é isso que eu vou fazer. Então, o x negativo ficou para cá positivo e o 2y que era positivo ficou para lá negativo. Agora, tem uma coisa que a gente sabe, cara, e é bom a gente treinar bastante, que a gente usa em qualquer vestibular, é colocar evidência. Antes da igualdade, o que tem de um lado e o que tem do outro? Y. Então, meu y vai ficar em evidência. Y que multiplica x menos 2, que é igual a x mais 1. Aquele x menos 2 vai passar para lá dividindo, e quando passar para lá dividindo, eu acho que eu consegui isolar o y. E se eu conseguir isolar o y, eu acabei de encontrar a minha função inversa. Pronto. Determinei a minha função inversa. Tranquilo? Cara, a pegada é essa. Função inversa é para fazer o que mesmo? Com duas, inverter o sentido. Tá. Invertendo o sentido, quando você colocar inversa, inverter as variáveis. Beleza. Uma vez inverteu as variáveis, o que acontece com duas? O que acontece? Você isola o y. Isolou? Isolei. Encontrou a inversa. Beleza? Então tá. Qualificação da função. Ela pode ser injetora, pode ser sobrejetora, e a junção das duas é a tal da bijetora. Porque uma função, para admitir inversa, ou ser inversível ou invertível, ela tem que ser bijetora. Beleza? Aí ela sendo bijetora, eu consigo realizar os cálculos. Então, estou muito tranquilo que acabei de encontrar a minha função inversa, que sendo aí, para falar a verdade, essa aí que me dá um pouquinho mais de trabalho. Tranquilo? Então, vamos lá. Muitas das coisas que acontecem é o gráfico de uma função, né? Só que eu quero o gráfico da função inversa. Quando eu percebi que função inversa, ela pode ser do primeiro grau, ela pode ser uma função diferente, ela pode ter nem nome. E desenhar gráfico, né, chutar valores e atribuir a x e resolver, eu falei, sim. Mas algumas questões aparecem bem assim. O cara me dá o gráfico da função
e ele não me dá a lei de formação. Aí ele simplesmente fala bem assim, com base nesses dados que você tem na sua frente aí, que é uma função, o gráfico, eu quero encontrar o gráfico da inversa. Qual é a pegada? Cara, a pegada é o seguinte, ó. Primeira coisa que você vai fazer, traçar a bissetriz dos quadrantes ímpares. Como assim? Aqui, ó. Lembra? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, contado no sentido anti-horário. Quadrantes ímpares é o primeiro e o terceiro. Aí você vai traçar a bissetriz. Bissetriz faz o que mesmo? Divide o ângulo ao meio. Então ela dividiu tanto o primeiro quadrante quanto o terceiro quadrante ao meio. Beleza? É isso que você vai fazer. E o segundo passo, rebater sobre essa bissetriz dos quadrantes ímpares o gráfico. O que está de um lado vai vir para o outro, o que está desse lado vai para o outro. Nós vamos fazer assim, ó, por cima da bissetriz. Então é assim que nós vamos fazer as questões que vêm com o gráfico e fica mandando a gente encontrar a inversa. Vocês vão ver que hoje eu vou fazer uma da Unicamp, mas eu vou fazer rapidinho, cara. Que ele me deu um gráfico e ele quer a inversa. Tranquilo. Ó, então tá lá. Eu estou com um exemplo aqui, eu tenho uma função, né? E essa função aí é uma função exponencial e eu quero a inversa dessa função. Aí a inversa dessa função, como é que você faz? Meio com duas? Cara, muito facinho. Você vai traçar a bissetriz dos quadrantes ímpares e você simplesmente vai fazer o quê? Rebater. Tudo que acontece do lado de lá vai acontecer do lado de cá. Você rebate exatamente por cima da bissetriz, invertendo os lados. E invertendo os lados, ó, encontrei uma função inversa. Beleza? Deixa eu só comentar uma coisa aqui. Rápida aí, mas daqui a pouquinho eu vou forçar mais um pouquinho. O gráfico daquela função amarelinha ali é o gráfico de uma exponencial. E o gráfico daquela função verdinha é o gráfico de uma função logarítmica. Como? O gráfico daquela função exponencial é o amarelinho. E a verdinha é o gráfico da função logarítmica. Que conclusão que eu posso chegar daí? Que conclusão? Que a inversa da exponencial é uma função logarítmica. E a inversa de uma função logarítmica é uma função exponencial. Mas isso daqui a pouquinho eu reforço, que isso é importante. Bom, vamos lá, treinar mais um pouquinho. Aí eu peguei uma função maluca aí o que eu vou fazer? 2 passos. Primeiro e terceiro quadrante, passa no meio. Passei. O que vai acontecer? O que está daquele lado vem para cá, o que está desse lado vai para lá. Então vai ficar um gráfico maluco assim, ó. O que está daquele lado veio para cá, o que está a barriguinha para cá foi para o outro lado, o que está a barriguinha do lado de lá veio para cá. Então o gráfico da minha função maluca, que eu nem sei o nome dessa função, está ali representado, a função amarelinha, e a inversa dela eu tracei a bissetriz e rebati. É assim. Simples, né? Falei, simples. Mas se ela não me der o gráfico? Se não te der o gráfico, você vai colocar valores atribuídos à sua função que tem x e desenhar. Mas geralmente quando tem essa parte de gráfico aí, cara, o que eles mais querem é saber se você tem a técnica de descobrir um gráfico de uma função inversa através de uma função já existente. Beleza? Cara, essas que é as desvantagens de morar perto do aeroporto. Aí, ó. E ó que eu não tô nem muito perto, né? Mas passou um helicóptero aí, vocês viram que fez um barulhinho danado aí. Mas eu vou acalmar com esse barulho de helicóptero e vou falar de novo. Então, geralmente quando cai esse tipo de função, eles não querem saber se você sabe atribuir valores para x. Eles querem saber se você tem a técnica de encontrar, a partir de um gráfico, a sua inversa. É isso. E só tem 2 passos. Bissetriz, rebate o que está na direita para cima, joga para baixo, da direita para a esquerda e vice-versa. Beleza? Bom, aí eu vou destacar isso aqui bem destacado, porque na minha parte isso aí eu uso e uso bastante, e é importante saber, é importante porque você já mata a questão, cara, sabendo disso. Se o cara me dá uma função lá, eu vejo que é exponencial, eu já olho nas opções, se for o objetivo, eu já olho nas minhas opções para ver se tem alguma logaritmo, porque se é exponencial vai dar logaritmo, se é logaritmo vai dar exponencial, sacou? Então a inversa de uma função exponencial é uma função logarítmica e vice-versa. Beleza? Então, tranquilo, hein? Bom, aí vamos agora ao que não interessa pra gente, é saber como é que cai esse tipo de questão e como é que a gente vai fazer. Bom, aí você pode ver que ele usou o termo invertível.
Aí, de propósito, eu já fui atrás de uma questão realmente que traz não inversível, traz invertível. Então, ele está colocando aquilo ali para falar bem assim, filho, você aprendeu a fazer a conta de inversa? Aprendi. Então, pode fazer que está tranquilo, tá? Não precisa testar nada não. Entendi. Aí, eu gosto de trocar o f de x por y para depois começar a fazer o cálculo da inversa. Aí, colocando o cálculo da inversa, eu vou lá, troco as variáveis, troquei. Aí eu vou pegar 5 vezes x dá 5x, o y está ali, e agora o 5x menos 3 é igual a y. Pronto, o y está isolado? Tá, encontrei minha inversa. Então, acho que eu vou colocar o símbolo da inversa, e agora eu vou olhar para lá, isso aqui é o quê? Eu quero que quando o x agora é 3, na sua inversa. Beleza, vou substituir, e quando eu substituir ali vai dar 15 menos 3, pronto. A minha inversa quando o x é 3 dá 12. Beleza? Então tá. Deixa eu falar um negócio para vocês, mas olha só. Eu vou falar aqui agora, mas isso aqui é bom para o objetivo, tá? Na discursiva vocês não vão fazer isso, né, cara? Na discursiva você tem que descrever, é um documento que você está fazendo. E nesse documento não tem truquezinho barato para resolver, mesmo que esteja certo. Mas sem truquezinho. Discursiva você vai ter que provar que você sabe. E como é um documento, cara, é um documento que te faz o quê? Te dá aquele passaporte para você entrar na universidade que você quer. Então, como é um documento, trate como tal, com cuidado e com respeito. Não vai fazer truquezinho. Mas, vou falar um negócio com vocês. Cara, o cara me deu a função f, certo? Naqueles conjuntos eu colocava conjunto A, conjunto B. Você lembra que função inversa é o quê? Cara, um conjunto vai para outro e a inversa faz o quê? Desse conjunto volta para lá. Só que quando sai de um conjunto e vai para o outro, da onde sai é x e onde chega é a imagem que é y, certo? Aí você pode ver que quando você vai inverter, então quer dizer que o que era y passa a ser x e o que era x é o resultado que é y. Então toda questão que tem desse tipo aí, quando o cara fala bem assim, eu tenho uma função e eu quero saber exatamente da minha inversa quando x é igual a 3, se você lembrar daquele desenho, ao invés de você encontrar a inversa e substituir, basta você, ao invés de colocar no lugar de x 3, você coloca no lugar de y. Porque, olha só, lá da minha primeira lá, y é igual a x mais 3 sobre 5. Coloca naquele y3 para você ver. 5 vezes 3, 15. Passa o 3 para o outro lado, 12. Já tinha resolvido, sacou? Mas isso para questão objetiva, questão que você quer ganhar tempo. Então, esses negocinhos de valor numérico, eu já sei já o que tem que fazer. Você acha que eu vou encontrar a função inversa para depois fazer? Não, pô, a função a inversa que é. Então, ao invés de trocar no lugar de x, eu coloco no lugar de y. Pronto. Resolvi. Beleza? Mas é só um comentário. Só um comentário para agilizar e fazer você voar. Entendeu? Vamos em outro? Ó, mais uma vez eu tenho lá a minha função inversa. Aí essa daí, pô, o cara mandou bem pra caramba. Ele colocou o domínio, aí ele colocou tudo. Bicho, ó, cara perfeito. Aí f de menos 1 é a sua inversa, e tá. E nessa você viu que ele nem esquentou a cabeça de falar que é invertível, não falou nada. Mas, como ele não falou e tem a questão aí para fazer, logo eu vou considerar que essa questão aí é bijetora. Beleza? Bom, aí nesse caso aí, o que acontece? Vou fazer o trivial, né? O trivial, ao invés de f de x, eu gosto de trabalhar com y. Mais uma vez, como ele quer f de menos 1, ou seja, a inversa quando x é menos 2, se eu trocar o menos 2 lá naquele lugar de y, eu já encontro a resposta. Mas não vou fazer isso agora. Eu vou fazer o normalzinho. Troca as variáveis, que eu vou encontrar a inversa. Troquei. Passo 2 menos y para lá multiplicando. Passei. Multiplica. Multipliquei. Isola quem tem y. Isolei. Beleza. Tem aí o x multiplicando? Tem. Passa para lá dividindo. Passei. O y está isoladinho? Tá. Então você encontrou a inversa? Encontrei. O que eu faço agora? Onde tem x eu coloco menos 2. E se eu colocar menos 2, vai ficar menos 4 menos 5 sobre menos 2. Aí vai dar menos 9 sobre 2 e sinais iguais na divisão vai dar positivo. Eu encontro 9 sobre 2. Beleza?
Ponderou, daria certo então se eu colocasse y lá menos 2? Falei, com certeza. Ah, então, pô, é mais fácil? Falei assim, não, cara, eu tô falando para você o seguinte, dependendo da prova onde você vai fazer, você tem discursiva, e discursiva não tem truquezinho, lembra? Aprende do jeito que tá aí, ó, porque é uma matéria específica para algumas universidades. E como é específica, a gente não tá aqui para acelerar. Claro que acelerar eu vou acelerar sempre, mas aqui a gente tá o quê? Ó, para ter a técnica e usar em qualquer uma, sacou? Quer seja secante, cossecante, seno, cosseno, não interessa a função que o cara vai me mandar. Se for trigonométrica, eu também vou dar um jeito, beleza? Então vamos lá. Bom, nesse caso aí, é igual eu falei aquela da Unicamp para vocês, cara, o que, que ele quer? As opções estão lá atrás. Ele quer saber qual é o gráfico. Olha, ele me deu esse gráfico, é a questão da Unicamp, bem recente. Ele me deu o gráfico dessa função e daqui a pouquinho vocês vão ver as opções. Aí das 4 opções ele quer saber qual é o gráfico da inversa. Mas eu já sei a técnica de função inversa. Ó, vem para cá e faz o quê? Rebate. O que está de um lado, a barriguinha para baixo ficou para cima e a barriguinha de cima ficou para baixo. Aí agora eu vou lá nas minhas opções e vejo qual que tem esse S maluco aí. Ao contrário aí, que no caso a minha inversa é a função azul. Olha lá. Opa, aqui tem mais semelha. A D não é, a não é, ixi, a B também não é. Aqui mais se semelha é a letra C. Pronto, resolvido. O domínio ficou tão bonitinho. Eu falei, não, porque eu coloquei desproporcionalmente, né, cara? Você viu que eu aumentei lá para ficar bem visível para você ver o que eu estou fazendo. E aí eu peguei uns pedaços aí e subdividi. Beleza? Mas você viu que nós fizemos a questão da Unicamp com a inversa, somente com gráfico, que não demorou, bicho, não demorou 30 segundos. Tranquilo? Então vamos lá, vamos para mais uma aí. Nessa daqui é assustadora, né, cara? É assustadora porque o cara coloca uma função f, x tem que ser diferente de menos 1, é invertível, aí o cara que não sabe nada olha esse nome e fala que miséria é essa, aí fala que sua inversa é a função g, onde a, b e c são números inteiros, nessas condições, a soma de a mais b é um número inteiro múltiplo de. Falei, putz, até cansei. Mas, se você ficar tranquilo, você vai fazer o trivial. O que é o trivial? Bicho, ó, vou chegar, peraí, e vou fazer assim, tava até voltando, ó, vou chegar e vou fazer o quê? Pronto, a minha função tá ali. Beleza, coloquei y igual a 2x mais 3, e aí ficou sobre 4x mais 1. Fiz nada demais, só troquei f de x por y. Aí depois o que, que vai acontecer? Falar, o que vai acontecer é o seguinte, troca as variáveis. Troquei de lugar. O que, que vai acontecer? 4y mais 1 está dividindo. Passa para lá multiplicando, multipliquei. Tá, o que, que vai acontecer? O y tem que estar isolado. Quem tem y ficou de um lado, antes da igualdade, quem não tem passou para o outro lado. E agora? Colocar em evidência, que eu sei. Coloquei em evidência o y, ficou 4x menos 2. Beleza. O 4x menos 2 está fazendo o quê? Multiplicando. Então vai passar para lá fazendo o quê? Dividindo. Consegui encontrar minha função inversa? Consegui. Então, se eu conseguir encontrar minha função inversa, ele não deixou eu colocar o símbolo de inversa, não. Ele falou que a minha inversa, nessa questão, ele mandou chamar de g. Como é ele que manda, eu obedeço. Então, eu encontrei a inversa. E como é que é o nome da minha função inversa agora? G de x. Tranquilo. Aí, o que, que ele fez? Falei, bom, o x está na frente, e quem está com x é o A, na parte de cima, quem está sobrando é o B, o C que está embaixo, junto com o x, e o D é o que está sem variável. Entendi. Então, com isso daqui, eu posso afirmar para você que o meu A é menos 1, que o meu B é 3, olhando lá para a função g, que o meu C é 4 e que o meu D é menos 2. Ah, então, vou somar tudo. Menos 1 com menos 2 dá menos 3 somado com 3 dá 0, logo a resposta da soma só pode ser 4. E 4 é um número inteiro múltiplo de 4. Tranquilo? Bem, espero ter ajudado vocês a vocês
teria um pouquinho mais de intimidade com função inversa. O nosso próximo passo vai ser função composta. E quando eu estiver lá em função composta, vocês vão ver que eles adoram misturar as duas. Então, depois que eu falar de função composta, falar os detalhes que ela tem, vocês vão ver que quando eu partir para exercícios de vestibulares, você vai ver que eu vou fazer o quê? Nós vamos ter questão composta junto com função inversa. Mas isso vai ter problema para a gente? Não. A gente vai aprender mais uma linguagem, a inversa a gente acabou de aprender, e o restante, cara, é sucesso, paciência e ó, escrever até da cãibra na mão, sacou? Sem trabalho não tem sucesso, cara. Tem que trabalhar, entendeu? Bicho, não tem como. Trabalhou, levou, tá? Então, um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Muito obrigado pela companhia aí. Espero ter ajudado e vamos seguir em frente. Aula um pouquinho mais extensa do que eu estou acostumado, né? Mas essa da aula aqui é uma coisa especial que eu não posso parar, não posso ficar dividindo, subdividindo. Porque eu tenho que falar de uma vez só e vocês absorverem a qualidade das funções, absorverem a técnica de tanto no gráfico quanto no braçal encontrar a lei de formação e a simbologia que aquele -1 não é potência, é um símbolo. Beleza? Até mais, meus amigos. Muito obrigado.